Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, neste momento maravilhoso, que é o momento com a Palavra de Deus. E vamos falar mais um pouquinho sobre o que Deus tem ministrado aos nossos corações. Amém? Eu me chamo Andressa Favete, se você não me conhece. Se você é novo aqui no nosso canal, aproveita já, se inscreve no nosso canal, assista os nossos vídeos, tá? Compartilhe também, compartilhe para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Amém? E não deixe de curtir, viu? Nós vamos ler hoje um trechinho da Bíblia que está lá no livro de Mateus. É Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu vou ler só um trechinho. Muitos provavelmente conhecem esse trecho da Bíblia, esta passagem da Bíblia, mas Deus ministra ao meu coração para que nós falemos dele hoje, tá? Então, é Mateus 13, o versículo é a partir do 24. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Meus amados irmãos, que trecho maravilhoso. Aqui Jesus nos fala, através de mais uma parábola, como é o reino dos céus. E isso, inclusive, vem de encontro a uma passagem que a nossa irmã Cristiane fez há pouco, sobre o nosso papel dentro da igreja, de sermos cristãos verdadeiros ou de sermos o joio no meio do trigo, julgando, criticando, discriminando os nossos irmãos. E o que eu quero falar com isso? Muitas vezes nós nos preocupamos em tirar o joio do meio do trigo, em tirar aquela pessoa que você acredita, por julgamento seu, por critério seu, que aquela pessoa não merece estar ali, que aquela pessoa não merece estar no meio do trigo, aquele joio não merece estar no meio do trigo. Só que esse papel não é nosso. Nós estamos ali, na verdade, para ajudar, para acolher, para muitas vezes até fazer com que aquele irmão que está em pecado, que está passando por algum momento, reconheça o seu erro e que possa sim se converter, se arrepender do seu pecado e retornar sua vida a Cristo Jesus. Mas muitas vezes, ao invés de fazer isso, nós preferimos julgar, nós preferimos apontar o erro do irmão. E aqui essa passagem é muito clara quando ele nos fala que o joio ele deve crescer com o trigo. Mas existe uma diferença entre o joio e o trigo. E essa diferença ela vai ser dada somente nos últimos dias. Somente após o crescimento deles é que fica claro, é que fica visível aos olhos quem é joio e quem é trigo. Assim como nos últimos dias, Deus nos fala que através de seus anjos ele vai separar o mal do bem. Então, esse não é um papel nosso. Nós podemos tranquilizar os nossos corações. Não é
parte do nosso trabalho tirar aquela pessoa do nosso meio, excluir. É claro que existem situações em que a pessoa, às vezes, acaba saindo do meio da sua igreja, da sua comunidade, mas não que seja o nosso papel. Esse não é o nosso papel. E quando nós estamos na igreja, nós precisamos entender que se nós somos trigo, nós devemos ser trigo, onde quer que estejamos. Se é na igreja, se é na nossa vida fora da igreja, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. E crentes de que no final das contas, por mais que muitas vezes você olha e você vê que o joio às vezes até se sobressai em coisas que você queria, em coisas que você almejava, e você vê que o joio conseguiu aquilo e você não. Muitas vezes isso incomoda o nosso coração, incomoda o nosso ser, e em ver aquela pessoa almejando, conquistando coisas que nós almejamos e ainda não conquistamos. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos entender que o joio, ele não vai permanecer. Nós que somos o trigo é que vamos permanecer e dar frutos. Quando o joio e o trigo crescem, o joio, ele é seco, e quando cresce, ele permanece seco e em pé. Quando o trigo cresce, é maravilhoso ver como a graça de Deus é sobre as nossas vidas. Quando o trigo cresce, ele gera sementes, ele cria um peso e ele automaticamente se separa do joio. Então, esse trigo, esse fruto é o que nós devemos fazer nas nossas igrejas. Ao invés da gente se preocupar em julgar, em separar, em tirar o joio do nosso meio, nós devemos nos preocupar em permanecermos, em sermos esse trigo maravilhoso na presença de Deus e dar os frutos que Ele nos tem dado para entregar. E então, isso muito me lembra uma passagem da Bíblia que eu amo, assim como toda a Bíblia, mas eu amo em especial, que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, que conta a história do nosso irmão José. O nosso irmão José, ele tinha a sua família, ele tinha os seus irmãos, e ali no meio dos seus irmãos, ele foi muito criticado, ele foi muito apontado, até que chega ao ponto que ele foi vendido e foi para o Egito. Agora eu falo com vocês, por um acaso José deixou de ser José no Egito? O mesmo trigo que ele sempre foi no meio dos seus, ele permaneceu no Egito. Por mais que ele estivesse em lugar diferente, em ambiente, situação, povos diferentes, com culturas diferentes. Gente, é muito difícil, nós sabemos como que é difícil permanecer sendo quem você deve ser em meios onde tudo te leva a ser o oposto. Só que mesmo assim, José permaneceu. Leia pra gente, irmã Cristiane, o Gênesis 41, do 39 ao 41. 41, 39. Até qual? Até o 41. Tá. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Nesse momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Aleluia. Aleluia. Vocês percebem, irmãos, que para a gente, a única coisa que nos basta é permanecermos fiéis,
é permanecermos na palavra, é permanecermos firmes no propósito. José passou por tantas armadilhas, passou por tantas dificuldades e mesmo assim ele se manteve, mesmo assim ele foi fiel. Isso até chega a me arrepiar de tão maravilhoso que é a história de todos os nossos antepassados como exemplos vivos de como Deus trabalha em nossas vidas. Nós não precisamos nos preocupar em fazer um papel que é somente dele. Nós estamos aqui para viver a graça de Deus em nossas vidas. Cristo veio nos dar o maior exemplo de que é possível. É difícil? É. Nossa, Andressa, é difícil. Mas não é impossível, porque Jesus derramou a sua graça sobre as nossas vidas e nos deixou o Espírito Santo Consolador, que nos ajuda, que nos orienta, que nos direciona. Nós precisamos nos preocupar somente com isso, amados. Todo o restante é papel do nosso Pai, que está lá em cima e vê todas as coisas. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Nós sabemos disso. Então, se você estiver preocupado com o joio que está do seu lado, pare agora. Comece a se preocupar com você, com a sua salvação, com a salvação daqueles que estão ao seu redor e que de fato são trigos, assim como você. Seja você também mais um José em meio ao Egito, em meio às dificuldades, e permaneça firme e fiel, porque Deus vai te honrar, assim como ele honrou a ele. José se tornou governador do Egito e acima dele somente o faraó tinha poder. Não havia mais ninguém com poder maior do que o dele. Meus amados irmãos, entregue a sua vida ao nosso Senhor, que Ele é o único Salvador das nossas vidas. Ele é soberano sobre as nossas vidas. E quando nos entregamos a Ele, podemos seguir, podemos conseguir, porque Ele é fiel. Ele é fiel às nossas vidas. E eu quero pedir para você também agora, neste momento, que você ore comigo. Que você ore e peça a Deus para que Deus conforte o seu coração e revele ao seu coração que você seja só mais aquele trigo abundante que vai frutificar dentro da nossa congregação, dentro da nossa família, dentro do nosso meio, onde quer que estejamos. Amém? Pai, Senhor nosso Deus, obrigada, papai. Obrigada porque o Senhor é a nossa graça, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa rocha. Pai, nós pedimos que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas em meio às dificuldades, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, para que possamos enxergar e entender, ó Pai, e ter a visão a qual o Senhor quer para as nossas vidas. Nos dê, ó Pai, mais de Ti todos os dias, para que possamos seguir firmes, ó Deus, debaixo dos Teus princípios, debaixo da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados.